pessoal, tudo bom? Retornei, Cristiane Bernardes, lapidando talentos, e agora eu estou aqui com uma celebridade, o Dr. Igor. Quem não conhece? Certo, doutor? Boa tarde, gratidão pela tua presença. Qual é o assunto que nós vamos relatar hoje, doutor Igor? Nós vamos falar sobre esse auxílio emergencial, sobre as fraudes possíveis junto à solicitação e também a tomada desse auxílio emergencial aí que o governo federal está oferecendo no importe de R$600 em alguns casos e R$1.200 em outros casos. Então isso gerou uma certa preocupação do erário público, representado pela Caixa Econômica e também pelos cofres da União, de que estaria havendo um grande volume de pessoas procurando obter esse recurso de modo indevido ou criminoso. Muito bem aqueles que precisam, uma atitude muito assertiva do governo federal, que vai impactar muito os cofres públicos, mas também vai permitir que essas pessoas possam ter um certo isolamento social, em especial aquelas pessoas que são MEI, que são microempreendedores, autônomos e pessoas que dependiam diretamente do contato social para fazer valer a sua renda e poder sustentar as próprias famílias, né? Então, eu vejo como isso muito importante, mas de outro modo vejo como muito preocupante também. O governo federal ele teve que abrir as torneiras, porque se fosse exigir a documentação necessária e devida, isso levaria meses, até porque nós não temos gestão de controle para um volume tão grande, porque foram 45,2 milhões de pessoas aprovadas. Nós temos um universo de praticamente 100 milhões de pessoas, pessoas, vamos dizer, laboralmente ou que trabalham ativas no Brasil. Então, desses 100 milhões, nós tivemos 90 milhões de pessoas solicitando esse auxílio. Desses 90 milhões, eu tenho que aproximadamente um número de, mais ou menos, desses 90 milhões, 45 milhões foram aprovadas. Isso já na primeira fase. Isso representa uma despesa aos cofres públicos de aproximadamente, eu acredito que entre 30 e 40 bilhões de reais. Para um país que em 520 anos nós tínhamos uma dívida de 100 bilhões de reais, dobrar ela em um mês, em 520 anos nós constituímos uma dívida de 100 bilhões aproximadamente. São 80 o número exato. Nós dobramos isso em 30 dias, então isso representa bastante. E essa preocupação justamente ela vem na mesma mão da liberação desses recursos. Por quê? As pessoas, muita gente, inclusive conheço algumas pessoas que infelizmente fizeram uso desses recursos sem ter o devido direito em obtê-lo. Isso gera uma preocupação. Essa matéria eu escrevi com uma certa indignação com algumas pessoas que eu pude observar, eu pude pesquisar, que estão fazendo uso indevido desse recurso. Nós temos que o ministro da Economia e também outros ministérios estão muito preocupados, até o da Justiça, com isso daí. E eles já falaram que todos os casos de saque serão apurados pela Polícia Federal, porque a competência é da Polícia Federal. E havendo essa apuração, entendemos que as pessoas que pegaram esse recurso e se sentem seguras, ao momento que observar que elas tinham condições patrimoniais razoáveis, tinham movimentações de saldo em conta bancária, tinham um emprego não formal, mas trabalhavam para alguma empresa. Vai também ter aquele caso que estava no salário-desemprego e acabou por alguma razão conseguindo esse benefício. Aquela pessoa que até registrada estava, mas não houve a comunicação junto ao controle do trabalho, ao Ministério do Trabalho, também está recebendo e pensando, poxa, deu certo mesmo eu trabalhando. O outro pensa, poxa, deu certo mesmo inserindo uma informação diferente. Deu certo mesmo eu não colocando que eu tenho um dependente, que eu sou casado e eu vou receber aquele auxílio. Em vez de R$600, em alguns casos, ele vai receber R$1.200, alegando que ele é o mantenedor único da casa. Também vai responder, então vai haver um universo de pessoas sendo processadas e muitos pensam, não, é só um processinho. Não, são crimes muito graves, com penas aí até acima de 7 anos de reclusão, onde essas pessoas hoje que pensam que estão tendo uma pequena vantagem, terão um grande prejuízo. Deixando claro mais uma vez, eu concordo com o auxílio emergencial,
O que eu não concordo é pessoas sendo oportunistas e não falando a verdade para receber esse auxílio. Ele é essencial, esse auxílio, ele é muito importante. Mas, doutor, ele se caracteriza crime federal? O crime não é federal, a competência de apuração é da Justiça Federal, porque o crime envolve a União. Na verdade, todo o Código Penal é federal, né? Mas ele se caracteriza competência de apuração da Polícia Federal, porque ele ocorre em detrimento da União, é o cofre público da União. Se fosse do Estado ou do município, não seria. Seria competente da Polícia Judiciária, que é a Polícia Civil mesmo, né? Mas nesse caso, como é em detrimento aos cofres públicos da União, esse crime é apurado pela Justiça Federal, logo então investigado pela Polícia Judiciária Federal, que é a Polícia Federal, né? E como? E vai demorar muito para essa investigação? Acho que passando esse momento, né? Eu acredito que nesse momento eles estão voltados para o controle para liberação. Que tem muitos ainda recebendo? Isso. A maior parte ainda não recebeu, até daqueles que já estão aprovados. Nós temos hoje 2 milhões de pessoas que já receberam esse auxílio. 2 milhões. E aprovado nós temos 40, os números são exatamente esses. 45 milhões de pessoas estão aprovadas a receber. Se 2 milhões receberam, tem 43 milhões de pessoas ainda para receber esse recurso, que varia entre 600 e 1.200 reais. Estão em análise? Então, na verdade, já foram feitas as análises, estão em processo de pagamento. Eu imagino que o governo federal, apesar de não admitir, ele deve estar captando recursos de várias frentes aí, né, para poder disponibilizar esses recursos que não estavam em caixa, né? É muito bacana. E qual é a tua, obviamente que a tua sugestão, doutor Igor, vai ser, né, a pessoa realmente ter no mínimo uma consciência limpa, né? Uma consciência e também a preocupação. Uma empatia, né, pelo próximo. Só o simples fato de dizer que a pessoa tenha, no caso, bom caráter, muitas pessoas, infelizmente, não dispõem disso que deveria ser essencial. Mas, assim, há de se ter a preocupação também. Por isso o peso da mão do Estado, né? Por isso o peso da mão do Estado informando. O ministro falou que vai apurar um a um todos os casos. Achei muito bom isso, né? Que legal que aquela pessoa que pode receber vai ter esse recurso disponibilizado. Aquela família que está em isolamento social, né, vai receber. Nós temos ainda uma preocupação de lockdown aí, que vai parar tudo. Esse valor eles estão pensando em subir até o teto de R$ 1.000 e R$ 2.200. Antes era 200, né? Começou com R$ 200, isso. Depois teve... Foram para 600, né? Agora o senhor está me trazendo que pode subir. Isso mesmo. Eles vão fazer uma apuração, na verdade, se essa curva ela não se achatar, né, de contaminados, de mortes e também de pessoas necessitando de unidade de tratamento intensivo não se achatar, vai com certeza igual a exemplo de todos os outros países, como podemos ver Nova York, algumas cidades da Europa, né, não foram o país inteiro, como cidades também dos Estados Unidos decretaram lockdown e parou tudo. Inclusive, por exemplo, o senhor citou em Nova York, né, só a economia de Nova York ela já abate a economia do Brasil tranquilamente. Esse impacto juridicamente, financeiramente para o país, tem repercussão? Sim, é um impacto sem precedente. Eu sou acadêmico de economia, gosto dessa área, né? E sou contador também, então tenho um pouco de habilidade mista para todas essas falas aí, mas eu vejo que é um investimento sem precedente para o nosso país. Não temos nenhum tipo de precedente anterior. Porque, veja, nosso país tem mais de 500 anos. Quando nós falamos que, apesar de termos 500 anos, nós vamos dobrar a nossa dívida em 30, 60 dias, tudo aquilo que a gente construiu de dívida em 500 anos, em 60 dias nós estamos dobrando. Isso é sem precedente. A economia Nova Iorquina ultrapassa tranquilamente o Brasil, né, uma cidade dos Estados Unidos. Né? Mas a economia Brasil ela vai sentir esse impacto. Muito. A diferença ainda, comparando a América do Norte, os Estados Unidos, você pode observar que eles tinham dinheiro, eles estavam sentados na caixa, eles tinham dinheiro em caixa. E nós estávamos devendo para a economia, para bancos mundiais. Nós estávamos em dívida, eles tinham dinheiro. Eles vão investir mais de 3 trilhões de dólares. Eles também fizeram algumas campanhas para ajudar para que as pessoas
possam ficar em casa e ter remuneração. Porque nos Estados Unidos os direitos trabalhistas não são como no Brasil, que tem salário de auxílio, salário de emprego, todas essas funções. Lá nos Estados Unidos você ganha a hora trabalhada, o dia trabalhado, acabou. Se você quiser, você recolhe a tua previdência. É totalmente diferente. Muito diferente. A saúde lá se tipo, paga, né? Aqui temos o SUS. Lá é muito boa a saúde. As pessoas todas têm acesso à saúde. Se tiver uma pessoa de rua muito pobre nos Estados Unidos, isso se junta, né? Tem acesso à melhor saúde, mas quando ela sai do hospital, ela assina um documento que ela está devendo. É verdade, isso Mas ela tem acesso, todos têm acesso à saúde. Como nos Estados Unidos, eles estão fazendo um plano, já deixaram claro que quem tomou esse recurso, quando dispor de recurso, terá de pagar. E quando passar essa pandemia, o Brasil não se preocupou com isso, podia ter emprestado para algumas pessoas e receber isso a longo prazo. Nós vamos começar a cobrar isso daqui 1 ano em 12 vezes. Muita gente que precisa ia pegar, ia tomar Com certeza. Quem não precisa não ia pegar, porque ele ia pensar, puxa, não adianta eu pegar, eu vou ter que pagar, não é de graça. E o brasileiro, ele quer as coisas de graça, de modo gratuito. Né? E ainda reclama. Eu vi pessoas mesmo reclamando. É o que eu mais ouvi. São vagabundos. Mas é a cultura, a educação que leva a pessoa. Infelizmente é o que o povo fala. Só que assim, é do ganho. É do ganho. Desculpe estar falando tanto, eu gosto de falar. Que bom. E falar com vocês é um prazer, né? Tem alguma pergunta aí? Muito aconchegante. O Tony Nascimento tá ligado com a gente aqui. Tony, tá mandando beijo. Um abraço. Ele que também é da área da saúde aí, tá falando que esse Tira impacto realmente vai ser um também. impacto forte, né? A Letícia Oliveira tá ligado com a gente, tem muita gente participando aqui. Vamos lá. Doutor Igor, qual outras orientações que o senhor gostaria de aproveitar o momento para realmente nós orientarmos quem está do outro lado? Aproveitar o ensejo, talvez, né? Porque a matéria que eu escrevi para RIC+, para Banda B, também para o Portal 90, né? Eu falei de alguns tipos penais, alguns crimes que ocorrem quando a pessoa toma esses recursos indevidamente, ou seja, de forma criminosa, né? A gente vai falar de pessoas que estão fazendo uma autodeclaração falsa. Qualquer informação falsa hoje, e a legislação já pela lei 9.983 do ano de 2000, ela deixou claro no artigo 313A que você inserir dados falsos num sistema público, você comete um tipo penal que pode te levar, eu vou falar de uma forma sintética aqui para que não tome muito tempo, mas pode te levar até 5 anos de prisão. Então, o simples fato de você inserir um dado, recebendo ou não o recurso, só inserir o dado falso e as pessoas não estão, essas pessoas que estão recusando, que eles estão constatando que inseriu um dado falso, vão responder criminalmente. E é um crime de ação penal pública incondicionada. Se a polícia não processar e julgar essas pessoas, responde o policial, responde o Estado por prevaricação. Então as pessoas que tiveram o cadastro negado, muitos, eu digo nem milhares, milhões de pessoas vão responder pela inserção de dados falsos no sistema. Mas isso é muito preocupante. Seria apropriação indébita? Numa modalidade quase que se diz tentada, mas não é tentada porque é consumada. Inserir o dado falso, a informação falsa, qualquer tipo, não trabalhe, mas você trabalha. Um exemplo clássico. Você trabalha registrado e diz que não trabalha. Deu enter, cometeu o crime. Até 5 anos de prisão. Por isso que existe. Olha só a orientação aí. E as pessoas não sabem. Essa análise de está aí, muitos mas porque está analisando o quê? As informações que estão sendo capturadas para ver a veracidade daquilo. E a pessoa que colocou que inseriu esse dado no sistema, quando ela apertou o enter de um dado, qualquer dado falso, seja que trabalha, ou que tem família e não tem, ou que está trabalhando e diz que não está, e foi constatado essa inserção de um dado falso no sistema, pelo artigo 313A, dessa lei 9983 de 2000, inseriu o dado, apertou enter, cometeu o crime. Veja só. Então, as pessoas que estão tendo, elas pensam, não passou, meu não deu certo, só foi recusado. Ela já cometeu um crime e muito provavelmente vai ser processada e julgada por esse crime. Show de bola, show de bola. Julgada de modo exemplar, né? Show de bola. Doutor Diogo. Por exemplo, eu fiz lá por exemplo, eu entrei lá no sistema, né? Casado, minha esposa está aí, ela ganhou lá no ano 2018,
acima de 28 mil, 30 e poucos mil. Né? Mas eu não coloquei que era minha esposa. Para não dar essa... Para receber 1.200 em vez de 600, inclusive. Para mim receber esses 1.200, não os 600. Né? Já está ali cometendo crime. Já cometeu. Deu enter com qualquer tipo de informação falsa. Qualquer tipo. Sim. Qualquer tipo. Deu enter. Foi. Cometeu o crime. E de forma consumada. Então, a pessoa pensa, não deu certo. O meu não passou, só não passou ali, não deu certo. Ela nem sabe. Olha só. Ela já era. Prevaricação é do funcionário público, se não processar essa pessoa. Isso. Né? Se ele for isento. O crime que ela cometeu é informação falsa, inserção de informação falsa no sistema. É um crime que é pouco comum, porque normalmente as partes não têm acesso a isso como teve dessa vez, né? De 2 a 5 anos? Até 5 anos de prisão. Olha, o doutor Igor tinha que estar em vários canais de televisão, porque tem muitas pessoas que não sabem. Eu vi várias pessoas dizendo, o meu não deu certo. Ela não sabe, o governo vai processar e julgar. Eu entendo que deve processar e julgar de modo exemplar. Né? Principalmente quem cometeu, a pessoa que se enganou, ela vai se defender, né? Mas a pessoa que inseriu um dado falso. Um exemplo hipotético aqui, vamos falar no campo apenas da abstração, né? Uma pessoa que inseriu um dado, eu não trabalho em lugar nenhum. E ela trabalha registrada há 2 anos. Isso não foi engano, né? Isso foi intencional. Né? Houve dolo, houve a vontade livre e consciente dela em tentar obter aquela vantagem indevida, porque essa vantagem não é para essa pessoa, né? Não tem, ainda a pessoa pode incorrer em outro tipo de modalidade criminosa quando tenta obter esse recurso. Agora vamos falar um pouco na apresentação de documentos falsos, porque o sistema te permite juntar alguns documentos. Sim. Declarações, documento de identidade, documento de CPF, e como isso é permitido e é franqueado àquela pessoa que está prestando informações, ao declarante, ao solicitante, ele pode inserir documentação falsa. Nesse caso, ele também pode responder, se esse documento for de natureza pública, por falsificação de documento público. Nossa. Se ele alterar alguma coisa. Aqui já vamos falar do artigo 297 e 298 do Código Penal, que ele pode te levar até 6 anos de prisão. E agora também pegando... Tem fiança isso aí? Não tem fiança. Pode haver fiança, mas provavelmente não vai haver flagrante para haver fiança. Essas pessoas vão ser presas, ou julgadas e condenadas, eventualmente, no decorrer da instrução processual. Porque a fiança normalmente se aplica quando ela é presa em flagrante. E difícil pegar alguém em flagrante nesse momento, né? Porque a pessoa está em casa, está no trabalho, infelizmente, aqueles que trabalham estão tentando receber esse benefício, mas ela está em locais distantes, né? Que a autoridade policial não consegue fazer uma prisão em flagrante. Até tem sido feita algumas prisões, mas para não criar um clamor, eles não estão informando. Eu sei de algumas até que se houver. É muito pequeno nesse sujar, né, gente? E mais um crime muito comum que todo mundo conhece, né? Que comete também essa pessoa, ela pode cometer vários crimes numa única conduta. E a pena dela chegar a 12 anos de prisão. Olha que grave, né? Aí temos também o crime do estelionato, 171. Esse todo mundo conhece, né? Esse 171 é famoso, né? Que é quando você... Mas sabia que tem pessoas que não, né? Então essa questão aí. O artigo aquela pessoa que fez o errado lá. Não, ela vai ter como não houve dolo, não houve dolo essa pessoa. Se for sem dolo, agora, é claro que se ela pôs uma informação falsa que ela sabe não ser verdadeira, houve o dolo, houve a vontade livre e consciente dela de obter a vantagem indevida. Agora, a pessoa não responde isso na modalidade culposa, ou seja, ela inseriu um dado sem que ela diz que tem 33 anos, pôs 23, hipoteticamente. Sim. Mas esses dados são incomuns o erro, né? Normalmente o erro é quando você conta, você transmite a informação de modo a enganar a União, enganar os cofres públicos, o erário público e obter essa vantagem, né? Então, finalizando aqui, pelo menos os artigos aqui, para pegar um gancho em uma sequência ordenada, né? O estelionato é quando você tenta obter uma vantagem ilícita, né? Por meio de erro, ou seja, você por meio de um ardil, por meio de uma fraude, por meio de uma situação semelhante a essas, você tenta obter a vantagem. E nesse caso, a pena, quando ela é para uma situação de caridade, de beneficência, ela é agravada em até 1/3 a pena, que é o caso presente. É uma situação de beneficência, é uma situação
de auxílio, essa pena vai ser agravada. Essa pena pode superar os 7 anos. Você pensou a pessoa responder por autodeclaração falsa, que é o artigo 313A da lei que eu falei, 9983, ela vai responder também pelo crime de falsificação de documento público e mais o estelionato. Se somar 2 dessas, ele já chega a uma condenação igual ou superior a 12 anos. Então é bastante preocupante. Pense antes, né? Pior que tem gente o senhor... brincando. Eu coloquei meu telefone ali, tem gente brincando e fazendo sacanagem. Pior que os 45 milhões aí que estão no processo, acho que a maioria... Esses 45 milhões já estão aprovados. Veja só, Cristina, esses 45 milhões já estão aprovados. Né? No universo de 80 milhões de pessoas em idade e condições laboral que nós temos, mais da metade da população já está aprovada. É um número bastante grande. E parece que quase 90%, ao próximo a isso, eu só não sei o número exato, o percentual exato, para mim não falar algo que não seja, não conheço com muita propriedade, mas algo próximo a 90% dessas pessoas, elas tentaram, pensa, de cada 10 pessoas que estão trabalhando no nosso país, porque se você tem 220 milhões de brasileiros, você vai ter aproximadamente 100 milhões em condições laborais, porque nós temos idosos, temos pessoas deficientes, temos crianças, adolescentes, né? Então, infantes. Então, desse universo de 100 milhões, 90 milhões de pessoas tentaram esse auxílio. Eu não acredito que realmente nós tenhamos um número tão grande de desempregados. Eu também. É o que nós estamos relatando. Eu vou dizer assim, né, nós falávamos em 10 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Como que 90 milhões pedem esse auxílio? Estava em 13 depois para para Está na contramão da estatística. Até o governo não teria toda essa capacidade, ao crescer, de auxiliar todas essas pessoas. E o governo está tendo, infelizmente, que tampar os olhos e liberar recursos para depois ver o que vai fazer, porque senão essas pessoas que estão realmente em isolamento social ou perderam a renda porque aquela atividade não pode mais ser exercida, não venha a perecer, né? Porque ela vai passar fome, uma família vai passar fome, então nós estamos aceitando um risco para diminuir uma condição emergencial e necessária àquelas pessoas que realmente precisam. Deixando claro mais uma vez, eu concordo com o auxílio, eu acho justo, eu acho necessário, eu digo que ele é conveniente para aquelas pessoas que realmente precisam. Né? Para aquelas pessoas que realmente precisam, e não para que esses oportunistas se insurjam tentando obter vantagem à custa das pessoas que pagaram. Na verdade é o que está acontecendo aí. No nosso país, que vão pagar um preço tão alto por isso, né? Infelizmente a nossa política, né, e os nossos políticos, eles acabam usando desse momento crítico no Brasil para se autopromoverem e querer se autodestacar. Né, isso mesmo, houve também uma influência política para aparecer um ato de bondade daquela determinada, determinada pessoa, né? Porque eles se preocupam muito, o Brasil, ele vota no carisma, né? Ele muitas vezes não vota naquela pessoa que é técnica, competente e honesta, mas vota naquele que é carismático. E nessas ocasiões são pessoas que não têm poder de administrar bem uma pandemia como essa, e também muitas vezes só querem ter aquela imagem de pessoas boas e queridas, né? Nesse sentido que eu falo quando eu estou dizendo a respeito de uma certa classe política que infelizmente nos representa mal. Né? É verdade. Mas estamos vivendo um momento de mudança. Isso. Um momento de mudança, e temos o nome de uma pessoa importante que muitos conhecem, Lapidando Talentos, para que haja esse impacto na política. É uma mudança, precisamos dessa mudança. Mesmo. Vamos ser otimistas, eu estou acreditando em novos tempos, falando um pouco de coisa boa, né? Nós assustamos todo mundo aí. Parar de assustar, né? Vamos parar de assustar todo mundo. Vamos falar de coisas boas. Está surgindo novas oportunidades, empreendedores já pensando aí, né? Tivemos um exemplo aí do Márcio Viana, que teve a oportunidade de falar da Tóquicos. Ele falou coisas que eu já pensava naquele sentido. Também temos uma empreendedora aqui, Nata. E eu estou muito otimista. Muitos empreendedores. A Cristiane Bernardes é aquela pessoa que realmente ela está ali lapidando talentos para que essa pessoa, por exemplo, está desempregada, ela venha ter uma oportunidade. E a Cristiane, ela tem dado esse caminho a essa pessoa. Isso mesmo, a Cristiane auxiliou. Tem empresas também, tenho empresas, claro, né? Já me levou para eventos aí com outros empresários. Eu já tive esse auxílio. Troquei cartão, troquei informação.
Eu tenho muita admiração e respeito por ela, e não é porque eu estou aqui. Isso é uma pessoa carinhosa, que sempre está lembrando da gente. A palavra certa, eu tenho vergonha quando estou perto dela. De tanto carinho e atenção que ela me trata sempre. Sim. É uma pessoa muito competente, querida, e que faz muito bem feito esse trabalho. Eu tenho certeza que a busca não é só da parte econômica, não, da não parte é social. É parte eu social. percebo essa luta sua e parabenizo. É parte social. Tem muito a aprender contigo. Quero aprender. Bom. Muita gente ligada aqui no programa Lapidando Talentos com Cristiane Bernardes, a família Parodi, Alfredo Parodi, Érica Parodi, eles estão ali em Pontal, estão mandando um abraço. Muita gente ligada, a Tati, ela está acompanhando. Tati ela está indo até o final. Ela disse que eu vou Tati, um beijo. A Tati tá bom, é uma grande empresária do ramo aí de transporte, né? Essa empresa gigante, e ela tem também um projeto que ela vai estar colocando em evidência logo aqui com a gente, mandando um abraço também. Um beijo, Tati. A nossa querida Letícia Oliveira acompanhando também. Pessoal aí de Colombo, mandando um abraço ali, o Cleverson, também a Jael, muita gente ligada na programação. Então é isso, né? Obrigado pela oportunidade, sou muito grato. Eu que agradeço, doutor Igor. Precisarem, estou à disposição para qualquer necessidade. Obrigado. Doutor Igor, deixa suas páginas, suas redes sociais, suas mídias. É mais o Insta, eu vou né? deixar o meu telefone para as pessoas que tiverem dúvida a esse respeito, que é o 41 99999 9999. Quando eu fui adicionar, eu falava, meu Deus, eu demorei, pessoal, acho que vou confessar, mas eu demorei quase uns 5 minutos que eu ficava. Meu Deus, mas quanto 999? Eu falava, não, eu tinha que contar. Todos os números meus são 9, então é o 41, que é o DDD de Curitiba, né? E são 9 números 9. 999999999. Se alguém quiser alguma dúvida nesse sentido, pode contatar comigo. E também eu tenho o Instagram, que é o advogado Igor José Algar. É o meu Instagram. Advogado Igor José Algar. Meu Instagram. E o número do telefone eu vou repetir. Para quem tiver dúvida, eu vou estar à disposição para esclarecer. É o 41 99999 9999. 9 números 9. Eu estou aqui com a minha assessora de imprensa, a Verônica. Verônica, tem que levar o doutor Igor em várias televisões aí, porque eu acho que essa informação é muito importante e tem muitas pessoas que ainda não sabem. Verdade. Eu fico por aqui. Hoje foi o programa Lapidando Talentos, que aconteceu com muito conteúdo. Eu espero sim que vocês realmente tenham consciência do contexto que estamos vivendo.